Olá, Deus abençoe a sua vida. Hoje nós começamos mais um livro da Bíblia, o maior livro da Bíblia. Livro de Salmos, o livro mais lido, mais conhecido. E nós vamos agora caminhar nessa leitura e nesse entendimento. Preste muita atenção, para que dia 31 de dezembro, eu e você possamos concluir a leitura da Bíblia. No livro de Salmos, nós vamos mudar um pouquinho. Nós estávamos lendo 3 capítulos por dia, mas apenas no livro de Salmos, para que a gente possa terminar no dia 31 de dezembro, eu vou precisar que você leia comigo 6 capítulos. 6 capítulos. Então você vai ler agora 6 salmos por dia. E eu estarei aqui compartilhando com você a explicação desses 6 salmos. Quando terminarmos o livro de Salmos, nós voltamos à leitura de 3 capítulos por dia. E assim, dia 31 de dezembro, nós vamos terminar toda a Bíblia. Deixa eu fazer uma introdução rápida sobre o livro de Salmos. Nós estamos diante do maior livro da Bíblia, o livro mais lido, um livro valorizado em toda a Bíblia, porque temos citações no Novo Testamento de vários e vários salmos. Nós vamos ver que nos primeiros séculos, como por exemplo Eusébio, Agostinho e tantos outros pais da igreja, fizeram um comentário no livro de Salmos. Salmos significa louvor, adoração. A palavra salmos no grego é a palavra psalmos, que quer dizer um cântico ou um hino que deve ser cantado acompanhado por um instrumento. A palavra salmos do hebraico traz a ideia de louvores. Então, o livro de Salmos é uma coletânea de 150 cânticos ou poemas sagrados que foram escritos por vários autores. O autor que mais escreveu Salmos é Davi. E aí nós temos Moisés, nós temos Asaf, nós temos o rei Salomão, nós temos os filhos de Corá e tantos outros. Mas a grande maioria, alguns falam que a metade dos salmos é dada a autoria a Davi. Como nós dividimos os salmos, esse livro? Do Salmo 1 ao Salmo 41, nós chamamos que são salmos de confrontação. Do Salmo 42 até o Salmo 72, nós chamamos de comunicação, salmos de comunicação. Do Salmo 73 ao Salmo 89, são salmos que nós chamamos de devastação. E do Salmo 90 ao Salmo 106, salmos de amadurecimento. E Salmo 107 ao 150, salmos de consumação. Como que é feita essa divisão? No final de cada salmo, nós temos uma doxologia, uma forma de render graças, glória a Deus. E é esse final de cada salmo que dita o ritmo para que a gente possa fazer essa categoria. Então nós temos a classificação de vários salmos. Por exemplo, alguns salmos são hinos de louvor. Por exemplo, Salmo 8, Salmo 136, Salmo 150. Nós temos salmos de penitência. Salmo 38 e o 51 é um exemplo de um salmo de penitência. Nós temos salmos de sabedoria, como o Salmo 1, primeiro, que nós vamos ler hoje. Nós temos salmos da realeza, salmos que falam sobre o rei de Israel, os salmos que apontam para Jesus como rei, o grande rei. Nós temos salmos messiânicos, que apontam para a messianidade de Cristo. Nós temos salmos imprecatórios, que, por exemplo, Salmo 35, Salmo 69, 137, que fala e pedem o julgamento de Deus sobre os inimigos do salmista. Nós temos salmos de lamento, como o Salmo 3, 4 e o Salmo 6, que é um tipo de lamento a um determinado estado, a uma determinada condição. Nós temos salmo de romagem, Salmo 120 ao 134. Salmo de romagem são 15, é um grupo de 15 salmos, e eles têm canções adequadas para peregrinos que, quando saíam de Jerusalém ou saíam da sua casa e iam para a casa de Deus,
no caminho eles cantavam esses salmos. Nós vamos mergulhar no livro mais lido da Bíblia, o livro mais fácil de leitura, fácil no sentido que nós estamos muito acostumados com eles. Mas vamos ler o Salmo 1. Salmo 1, eu gosto muito dele. O Salmo 1 parece que ele é uma introdução de todo o livro de Salmo. O Salmo 1 diz assim: como é feliz aquele, dependendo da tradução que você estiver lendo, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Para muitos, o Salmo 1 não tem um autor definido. E aí nós temos aqui a tradição que quando um salmo ele não tem um autor definido, nós damos essa autoria a Davi. Então o Salmo 1, ele estabelece um contraste entre o justo e o ímpio. Entre o justo e o ímpio. Ao longo de toda a Bíblia nós percebemos isso. Nós percebemos o primeiro Adão, que é o Adão lá do Éden, o segundo Adão, que Paulo nos fala, que é Cristo. Nós temos Caim, nós temos Abel, nós temos Davi, nós temos Saul, nós temos Jacó e nós temos Esaú. Sempre esse contraste. E aqui o Salmo 1, ele fala do justo e do ímpio. E ele traz essa ideia que é tão linda. Se você leu, você percebeu. Se você vai ler, você vai perceber que a felicidade e a prosperidade do justo em oposição ao destino dos ímpios. Ao longo de toda a Bíblia, o justo é aquele que vai ser honrado por Deus, não só nessa vida, mas muito mais na eternidade. Porque se você olhar o justo sendo honrado apenas nesse mundo, você pode cometer o erro de Asaf. Nós vamos ver isso lá no Salmo 73. O Salmo 1, ele é como que uma introdução de todo o livro de Salmos. E ele é muito interessante porque ele mostra o caminho do justo e o caminho do ímpio. Se eu puder te dar um conselho, lendo o Salmo 1, trilhe o caminho do justo e não o caminho do ímpio. Porque o caminho do ímpio é destruição. Mas o caminho do justo, ele leva à prosperidade. Ele leva você a este caminho, a este lugar, aonde Deus vai te honrar e a bênção de Deus chegará até você. Então, quando lemos o Salmo 1, nós refletimos nessa associação do que Deus faz ao justo e ao ímpio. O que eu posso dizer para você é que o Salmo 1 ele já nos mostra a importância de meditar na palavra de Deus. Porque meditando na palavra de Deus, esse é o segredo. E não só o salmista nos diz isso. Nós já lemos, por exemplo, lá em Josué capítulo 1. E vamos ver isso ao longo de toda a Bíblia. Quando eu medito na palavra de Deus, eu vou trilhar por meio da palavra de Deus. Meditar aqui não é só pensar, mas é praticar a palavra de Deus. Eu vou trilhar um caminho de felicidade e um caminho de estabilidade. Vamos para o Salmo 2. O Salmo 2, ele é atribuído a Davi. Nós não temos aqui como grande parte dos salmos de Davi, como por exemplo o Salmo 3, que já coloca que é um salmo de Davi, mas por que sabemos que o Salmo 2 é um salmo de Davi? Porque Lucas, escrevendo no livro de Atos, no capítulo 4, ele já nos aponta que este salmo é um salmo davídico, é um salmo de Davi. Qual que é o propósito do Salmo 2? Anunciar a soberania de Deus e a realeza do seu ungido. Quem é ungido? Jesus Cristo. E aí nós vemos que o assunto neste livro é a rebelião das nações e a entronização do Messias, que é Jesus Cristo. Por exemplo, o verso 1 diz assim: porque se amotinam as nações e os povos tramam em vão? Então, verso 7, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Essa expressão, eu hoje te gerei, ela foi muito importante nos 3 primeiros séculos. Por quê? Porque uma heresia, que era o gnosticismo, que dizia que Jesus não tinha a mesma condição do Pai. E quando Lucas cita esse texto, e o salmista, ele está dizendo, hoje eu te gerei, foi um texto muito usado para dizer que Jesus não era inferior ao Pai, mas ele era Deus como Pai, a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo.
O Salmo 2, ele descreve a conspiração dos reis da terra, das nações da terra, contra o ungido de Deus, que é Jesus Cristo. Ele mostra que do céu Deus responde com riso e ira, declarando que estabeleceu seu rei sobre Sião. Este rei é Jesus Cristo. E o Messias, ele declara o decreto do Senhor, a proclamação do seu direito ao trono e o domínio dele sobre todas as nações. Então, este Salmo 2 vai se concluir com uma advertência aos reis para que sirvam ao Senhor com temor e beijem o Filho, para não perecerem. Quando chegarmos lá em Apocalipse, nós vamos ver que do pequeno ao maior, quando o Filho de Deus vier na sua glória, eles vão procurar se esconder dos olhos ou da ira do Filho de Deus. O Salmo 2, ele é um salmo muito lindo, porque ele mostra a soberania absoluta de Deus sobre todas as nações. E mostra como que Deus é soberano e conduz a história, né? E aí eu quero também trazer o seu entendimento ao ler o Salmo 2, como que é importante reconhecermos e nos submeter à realeza de Jesus Cristo em nossa vida. Ele é Senhor da minha vida e da sua vida. Vamos para o Salmo 3. O Salmo 3 é um salmo de Davi, um salmo davídico, como 2, mas ele fica muito claro aqui que ele é um salmo de Davi. Davi escreve este salmo, o Salmo 3, quando ele estava fugindo do seu filho Absalão. Então é um dos momentos de maior angústia de Davi, porque o seu próprio filho usurpa o seu trono, o seu próprio filho o envergonha diante dos olhos de toda a nação, e Davi, para não ter um confronto com o próprio filho, ele vai fugir de Absalão. E nessa fuga, no momento de humilhação, Davi escreve este salmo. E aí, o Salmo 3, ele mostra a confiança de Davi em meio à perseguição. Então, quando Davi foge de Absalão, ele escreve este salmo. Essa fuga está lá em 2 Samuel, capítulo 15 ao capítulo 18. Nós já passamos, nós já lemos ele. Então, ele começa expressando a multidão dos seus inimigos. Olha o verso 1 e 2. Senhor, muitos são os meus adversários. Muitos rebelam contra mim, são muitos que dizem a meu respeito, Deus nunca o salvará. Então ele fala da multiplicação desses adversários, porque agora o adversário não é os filisteus, não são as nações vizinhas, esse adversário está dentro da sua casa, é o seu próprio filho. Mas rapidamente, após Davi falar da multiplicação do número de adversários, quando ele diz, meus adversários são muitos, Davi também, ele vai expressar a sua confiança em Deus. E como Deus é o seu escudo e a fonte da sua glória. Olha o verso 3. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Você vai perceber que nos Salmos de Davi, Davi traz de forma tão pessoal Deus. Então ele vai dizer, Deus é meu escudo, Deus é meu socorro, Deus é minha rocha. Não é um Deus distante, é um Deus que ele diz assim, ele é meu Deus, ele é o meu pastor, ele é o meu Senhor, ele é o meu escudo, ele é a minha rocha. Isso é muito importante, porque eu vejo muitas pessoas falarem com Deus e parece que Deus está tão distante. Não, ele não está distante. Deus está perto de você, mais perto do que você imagina. O Salmo 3, ele nos ensina a clamar a Deus em tempos de aflição, em tempos de angústia. Clame a Deus, confie na sua proteção. Eu quero dizer para você, mesmo em noites, nas noites mais escuras da sua vida, busque a presença de Deus. Se você não esteja percebendo a presença de Deus, não quer dizer que Deus te abandonou, que Ele não esteja perto. Talvez você não percebeu. Algo que Deus me ensinou há uns anos atrás, no momento desse de angústia, e eu buscando a Deus, e a Eliane, minha esposa, a pastora Eliane, estava ali do meu lado em todo momento, e algo que Deus falou ao meu coração, assim, olhe para ela. E quando eu olhei para Eliane, veio no meu coração o texto que Paulo diz, que Cristo habita em nós, Cristo habita nela. Então, quando ela estava ali me ajudando, Cristo estava me ajudando. Então, deixa eu dizer algo para você. Nos momentos mais difíceis, clame a Deus e Deus vai te ajudar.
Vamos para o Salmo de número 4. Salmo 4. Salmo 4 é um salmo davídico, um salmo de Davi. E é um salmo onde o propósito dele é buscar alívio e paz em Deus. Então, o Salmo 4 é uma oração por alívio da angústia. Olha o verso 1. Responde-me quando clamo, ó Deus, que me fazes justiça. Dá-me alívio da minha angústia. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. No momento de angústia, Davi não vai buscar alívio em um remédio, Davi não vai buscar alívio em uma terapia, não que isso seja ruim, feito da maneira correta, é um instrumento que Deus pode usar, mas no momento da angústia, Davi vai aos pés do Senhor e clamar a Deus por angústia. Eu e você, ao ler os Salmos, temos que aprender que nós podemos buscar a Deus em tempos de angústia. O Salmo 4, Davi, ele clama por alívio em meio à angústia, e ele vai admoestar os homens que buscam a falsidade e rejeitam a verdade. Davi exorta a meditação silenciosa e a confiança no Senhor. Isso é tão claro no verso 4 e no verso 5. Verso 4, quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Ofereçam sacrifício como Deus exige e confiem no Senhor. E aí, este salmo termina com uma expressão de alegria e paz, destacando que somente Deus pode dar alegria e segurança verdadeira. Verso 8, terminando o Salmo 4, em paz me deito e logo adormeço, pois só Tu, Senhor, me faz viver em segurança. Então o Salmo 4 nos convida a buscar paz de Deus em momentos de angústia. Jesus é o príncipe da paz. A Bíblia vai dizer no Novo Testamento que tem uma paz que Deus nos dá, que excede, vai além do nosso entendimento. Eu posso estar numa situação de angústia, onde eu não estou entendendo, mas uma paz invade o meu coração e me faz passar por esse momento. Busque a paz de Deus, é o que o Salmo 4 nos ensina. Vamos para o Salmo 5. Salmo 5, também um salmo davídico, um salmo de Davi. E qual é o propósito do Salmo 5? Buscar orientação de Deus e proteção contra os ímpios. Então, o Salmo 4, o assunto principal é a oração matinal por direção e proteção. Então, Davi, no verso 1, vamos ler o verso 1. Escuta, Senhor, as minhas palavras. Considere o meu gemer. Atenta para o meu grito de socorro, meu rei e meu Deus. Olha o pronome pessoal, meu rei e meu Deus. Pois é a ti que imploro. De manhã, ouve, Senhor, o meu clamor. De manhã, te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Então, Davi está nos ensinando, de manhã, como nós deveríamos começar o nosso dia, lendo um salmo em voz alta, buscando a presença de Deus, apresentando ao Senhor a nossa vida, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito. É isso que o Salmo 5 está nos ensinando. De manhã, busque a orientação de Deus. Então, ele nos mostra aqui, no Salmo 5 também, o contraste da a justiça de Deus com a maldade dos ímpios, afirmando que Deus não se agrada da iniquidade. Verso 4 e 6. Tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça. Deus não se agrada. Se eu estou praticando a injustiça, eu estou ofendendo a Deus. Deus não se agrada disso. E Davi vai buscar orientação divina para que ele possa andar nos caminhos de Deus. Olha o verso 7 e 8. Eu, porém, pelo teu grande amor, entrarei em tua casa, com temor me inclinarei para o seu santo templo. Conduza-me, Senhor, na tua justiça, por causa dos meus inimigos. Aplana o teu caminho diante de mim. Então é uma oração de alguém que está buscando direção. O que eu posso dizer aqui para você? Que de manhã busque a Deus pela manhã. Nós vamos ver isso lá no Salmo 63, 1. Né? Então busque, o Salmo 91 também fala dessa busca ao Senhor. Então o Salmo 5 é um incentivo para começar o nosso dia buscando ao Senhor. Vamos para o Salmo 6 e terminar a nossa meditação aqui hoje. Salmo 6, também um salmo de Davi, um salmo davídico. Davi clama por misericórdia
Davi clama por cura em meio à aflição. Então essa é uma oração que nós chamamos de uma oração penitencial e um pedido de cura. Então verso 1 ao verso 3 do Salmo 6, Senhor, não me castigue na tua ira, nem me discipline no teu furor. Misericórdia, Senhor, pois vou desfalecendo. Cura-me, Senhor, pois os meus ossos tremem, todo o meu ser estremece. Até quando, Senhor? Até quando? Então nós vemos aqui Davi implorando por misericórdia, como aquele cego no meio do caminho que clamava, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Essa é uma oração que agrada a Deus. Quando eu e você vamos até Deus e falamos, Deus, tem misericórdia. Por que pedimos misericórdia, pastor? Porque reconhecemos a nossa condição como pecadores. Davi aqui, ele clama a Deus na sua angústia. E ele reconhece que a morte o impedirá de louvar a Deus. Verso 4 e 5. Então, num tempo de angústia, Davi, ele vai buscar a Deus. Quando meu pai faleceu, poucos meses atrás, foi 1 hora, eu recebi a notícia 1 hora antes de vir para a igreja. Eu tinha que pregar e eu vim. E quando a minha esposa ficou sabendo, ela disse assim, como que você conseguiu? E eu disse para ela, quando nós formos para a eternidade, a Bíblia diz que lá não vai ter choro, não vai ter lágrima, não vai ter dor. Então o único lugar que eu tenho a oportunidade de expressar um louvor a Deus em meio à dor é aqui nessa terra. E Davi nos ensina isso. No momento de angústia, no momento de dor, vá à presença de Deus. Derrame seu coração diante de Deus. Deixa eu terminar o Salmo 6 dizendo para você que o Salmo 6 nos ensina a buscar misericórdia de Deus em tempos de aflição. A confiar na resposta de Deus nesse tempo de aflição. O Salmo 6, ele enfatiza aqui a importância de reconhecer as nossas necessidades e colocá-las diante de Deus e confiar na compaixão e no poder restaurador de Deus na nossa vida. Eu não sei o que você está vivendo, não sei o que você vai passar, mas você, assim como Davi, num dia de angústia, pode ir até Deus e oferecer a Deus, sim, a sua oração, a sua súplica e colocar diante de Deus a sua grande necessidade. Deus te abençoe. Chegamos ao final do primeiro dia, 6 capítulos. Eu volto a repetir, os Salmos serão 6 capítulos. 6 capítulos. Depois nós voltamos aos 3 capítulos diariamente. Mas vamos terminar o livro de Salmos, esse livro fantástico. Eu quero abençoar a sua vida. Se Deus permitir, amanhã eu te encontro aqui para lermos mais 6 capítulos de Salmos. Deus te abençoe.